Bom, então vamos dar início à sessão de defesa da dissertação de mestrado da aluna Mirna Bispo Viana Soares, com o título Conceitos e Tipologias da Intertextualidade em Portais Web Educativa com temática de ensino de língua portuguesa. Nós temos para essa banca de hoje a presença de dois grandes colegas, professores nossos conhecidos também, professora Bárbara Olímpia, que é da UESP, e o nosso primeiro examinador, professor Pedro Rodrigo Magalhães Neto, que também é da UESP, mas aqui ele está representando o programa da Universidade Federal do Piauí, e eu, como orientador deste trabalho da Mirna, gostaria de agradecer inicialmente a todos que estão aqui assistindo e aos nossos professores que aceitaram fazer mais uma vez a avaliação desse trabalho. Mirna, você vai ter 20 minutos de apresentação, logo em seguida a gente vai passar a palavra para o professor Pedro Neto, que vai fazer suas considerações, depois ele também pode fazer alguma pergunta, algum comentário, e você depois responde. Em seguida a gente passa para a professora Bárbara, e aí depois a gente vê como é que foi a avaliação do seu trabalho. Fique à vontade agora. Olá, boa tarde. Boa tarde especial, né, para minha banca, professora Bárbara, professor Pedro Neto. Obrigada por aceitarem o convite. Boa tarde a todos que estão aqui nesse momento, prestigiando e aprendendo junto comigo, né? O título do nosso trabalho é Os Conceitos e Tipologias da Intertextualidade em Portais Web Educativos com temática de ensino de língua portuguesa. A motivação da pesquisa. A intertextualidade é um tema importante ao processo de ensino-aprendizagem da disciplina de língua portuguesa. Por isso, chamou-nos a atenção a exposição didática dessa temática nos portais web educativos. Então, uma problemática observada sugeriu a possibilidade de uma possível não cientificidade da abordagem teórica da intertextualidade nos portais educativos. A partir daí, nós criamos o seguinte objetivo geral: investigar os conceitos e tipologias da intertextualidade nos portais educativos com temática de ensino de língua portuguesa. Objetivos específicos: verificar as explicações dos conceitos e tipologias da intertextualidade abordados didaticamente através de exemplares de textos, gêneros expostos nesses portais. E analisar os conceitos e tipologias da intertextualidade nos portais educativos com base no aporte teórico da linguística textual e teoria dos gêneros. A fundamentação teórica aqui nós organizamos da seguinte maneira. No tópico 2, os conceitos e tipologias da intertextualidade, nós destacamos o aspecto interdisciplinar no conceito de intertextualidade. E aí, nós levamos em consideração o conceito recepcionado pela linguística textual de Kristeva, 1974, com base nas obras de Bakhtin, e sobre o diálogo bakhtiniano, foi formulado no âmbito da literatura. Beiseman, também no âmbito da literatura, só que na socio-retórica também traz um conceito de intertextualidade. Nobre, na perspectiva da linguística textual, ele aborda a intertextualidade na materialidade textual e deixa de fora, então, a questão dos discursos e os gêneros. É uma das críticas, entre aspas, que nós levantamos aqui no trabalho, já que a nossa perspectiva é de abordar o conceito de intertextualidade relacionando texto, discurso e gêneros. No que diz respeito às tipologias da intertextualidade, nós abordamos os primórdios, como elas surgiram a partir de Genet e Egger-Gross, também no âmbito da literatura. Posteriormente, os pesquisadores da linguística textual passaram a investigar a intertextualidade e trouxeram várias outras classificações. Essas classificações nós colocamos no trabalho e as que nós vamos utilizar como categoria analítica são as classificações de Cobbett e Cavalcante de 2012, no que diz respeito à intertextualidade em sentido estrito ou estrito sensu, que é uma denominação da COR, mas que basicamente são as mesmas classificações, e nós vamos utilizar também a categoria analítica das tipologias intertextuais explícita e implícita da teoria de Beiseman, e a intergenericidade de Marcuse. A opção pela intergenericidade de Marcuse é justamente por causa do aspecto que ele foi o pioneiro a relacionar, ou melhor, a investigar a intertextualidade no plano textual, discursivo e genérico. E nós criamos
o 4º capítulo, Gêneros, Suportes e Definições do Portais, onde nós fizemos as distinções entre gêneros e suportes, definimos os portais com base no pesquisador maranhense que trabalha com tecnologias digitais, da UFMA, o Botentuí Júnior, e no que diz respeito à nossa metodologia, nós fizemos a seguinte classificação. No que quanto à classificação da pesquisa, nós a classificamos em abordagem qualitativa, são discussões sobre o fenômeno textual discursivo genérico, a intertextualidade, os conceitos, as tipologias nos portais. A pesquisa também se classifica como bibliográfica, trata-se de um procedimento de levantamento bibliográfico referente àquele problema em questão, né? E nós utilizamos o método dedutivo das pesquisadoras da teoria do gênero, Motterhoff e Rangers, que elas dizem que o método dedutivo parte das abordagens teóricas para as análises dos dados no corpus. Então, nós utilizamos o método sugerido por essas pesquisadoras da teoria dos gêneros. O objeto de pesquisa, constituição e delimitação do corpus. O objeto de pesquisa o objeto de estudo deste trabalho consiste nos conceitos, tipologias da intertextualidade expostos em portais educativos com temática de ensino de língua portuguesa. O corpus consiste em figuras, são 3 portais educativos com temática de ensino de língua portuguesa, foram recortados, numerados e nomeados através de sequências para fins de análise dos conceitos da intertextualidade nesses portais e os tipos de intertextualidade explicados pelos docentes nesses portais. Então, 2 critérios de inclusão do corpus na pesquisa. Nós consideramos os portais web-educativos com temática de ensino de língua portuguesa que explicassem os conceitos de tipologias da intertextualidade e portais web-educativos que tratassem o tema intertextualidade a partir de diferentes tipos de textos, gêneros, expostos como exemplares didáticos nesses portais. E aí a seleção e coleta de 5 portais aconteceram de agosto de 2018 a junho de 2019, verificamos, então, os conceitos, as tipologias nesses portais e descartamos 2, porque nessa primeira leitura constatamos que as informações, elas se repetiam, então nós consideramos um critério de exclusão desses 2 portais e deixamos 3. As categorias analíticas, que nós já estamos aqui dentro da análise dos dados. Inicialmente, nós introduzimos as análises dos conceitos nos portais, nos 3 portais, e criamos um novo conceito de intertextualidade. Justificamos o início das análises das tipologias pela abordagem de Marcuski, pois Marcuski aborda a importância de investigar a intertextualidade relacionando texto, discurso e gêneros. Então, por isso que nós optamos partir pela classificação no âmbito da linguística textual, na perspectiva do Marcuski. Em seguida, nós explicamos e relacionamos a intertextualidade das autoras Corbentes e Cavalcante com as tipologias da intertextualidade explícita e implícita de Baseman no que diz respeito às análises dos textos e gêneros que foram expostos nos portais e que necessitaram, então, dessas análises, dessas intervenções. E aí, nós levantamos alguns resultados. Esses aqui são só alguns. São vários, esses são alguns resultados que eu destaco no conceito de intertextualidade. Nesse portal, o conceito de intertextualidade está da seguinte maneira: a intertextualidade permite o dialogismo entre os diversos tipos de texto, sejam eles linguísticos, extralinguísticos. Acontece que na constatação teórica que nós fizemos, a intertextualidade não consiste no dialogismo entre textos, mas as relações dialógicas, ou seja, diálogos entre textos, que é uma nomenclatura até da Kristeva, foi recepcionada pela linguística textual. O dialogismo é uma proposta bakhtiniana mais ampla, no qual a intertextualidade e a interdiscursividade se fazem presentes. Então, não há como confundir a intertextualidade com o dialogismo, porque são propostas teóricas que estão relacionadas, mas não são iguais. Então, esse conceito, nós consideramos um conceito que foge à abordagem teórica. Inclusive, essa expressão textos linguísticos e extralinguísticos é uma expressão que a linguística textual não utiliza
textos verbais e não verbais, e aí a gente discute isso melhor no trabalho. Outro conceito de intertextualidade que está nesse portal, no primeiro portal, é que a intertextualidade é uma influência de um texto sobre outro. Mas nós consideramos que a intertextualidade não transparece essa ideia de sobreposição de um texto ao outro. A intertextualidade, ela é uma relação equitativa, e ela deve considerar concomitantemente textos, discursos e gêneros. Então, em seguida, a professora ela diz assim: todo texto em maior ou menor grau é um intertexto. Para nós também, essa afirmação encontra-se equivocada, porque não são os graus, ou seja, maior ou menor, um texto maior ou um texto menor, no sentido de intensidade que se relacionam, são os textos gêneros de maneira mais ou menos explícita, implícita, que interagem entre si. E aí, o outro portal, o segundo portal, a professora ela diz assim, que os textos mais referenciados pela literatura são retomados por autores brasileiros e, por isso, se constitui intertextualidade. Mas acontece que são diversos exemplares de textos gêneros do cotidiano que podem direcionar para a produção e recepção dessa intertextualidade, não apenas os textos literários. A linguística textual ampliou as bases investigativas da intertextualidade, incluiu a interdiscursividade no conceito, e por isso esse conceito também deve ser refeito para incluir o que está disposto na teoria dos gêneros. Então, o conceito de intertextualidade agora, no terceiro portal, ele foge mais ainda no que diz respeito aos portais anteriores, porque nesse portal Brasil Escola, a professora diz que a intertextualidade consiste nas relações dialógicas entre textos, e essa relação dialógica se apresenta por diversas vozes, as quais damos o nome de polifonia. A polifonia é uma teoria que foi abordada pelas autoras Cobbens e Cavalcante e outros, no âmbito da intertextualidade, e que necessita, então, ter um conceito que possa relacionar a teoria à intertextualidade, porque não tem um conceito específico das autoras. As autoras abordam. Dentro do livro Intertextualidade, da Cobbens e Cavalcante de 2012, elas abordam a questão da polifonia. Então, é uma ideia de aproximação de teorias, mas ainda há essa lacuna nas pesquisas, no que diz respeito à proximidade teórica entre a heterogeneidade discursiva e a intertextualidade, um conceito específico. Então, o portal aí, ao nosso ver, ele deixa a desejar no que diz respeito a esse conceito. Então, ademais, frente a essas discussões dos conceitos nos portais, constatamos que as respectivas concepções encontram-se confusas, na maioria das vezes destoantes, das abordagens teóricas da intertextualidade. Aí criamos um novo conceito. Na página 64, o conceito de intertextualidade se faz o seguinte: a intertextualidade consiste em um fenômeno textual discursivo genérico de relações explícitas e implícitas entre texto, discurso e gêneros, que se manifesta em situações sociocomunicativas e discursivas diversas, com o intuito de produzir novos sentidos. E aí nós explicamos no decorrer do trabalho como nós construímos esse conceito. E os resultados no que diz respeito às tipologias, as investigações e as constatações. Na intertextualidade explícita, no primeiro portal, nós vemos embaixo da legenda, na legenda dessa imagem, a menção, a citação, parágrafo, paródia, implícita ou explícita. Então, a professora disse que a intertextualidade é isso, mas ela não explica no decorrer do portal. A intertextualidade é a influência de um texto e do outro, mas como essas tipologias são explicadas no decorrer do portal? Isso nós não constatamos. E é por isso que nós introduzimos as análises através da intergenericidade, porque no primeiro cartaz, ou melhor, no cartaz do primeiro portal, nós constatamos que há a intergenericidade nesse cartaz, que ela poderia ter explicado, e não explicou. E essa intergenericidade é uma proposta marcuskiana de trabalhar com a intertextualidade relacionando textos, discursos e gêneros.
Então, Marcuse não vislumbrou uma abordagem de estudo dos gêneros relacionada aos textos não verbais. E é por isso que, na nossa pesquisa, nós ratificamos a posição de que a intertextualidade intergenérica, como uma das denominações da intergenericidade, pode ocorrer em gêneros materializados em textos multissemióticos. Mas, além da intergenericidade, a gente pode também classificar a intertextualidade presente no cartaz como sendo uma intertextualidade explícita. E aí a gente aproxima, então, as teorias, Cobbens, Cavalcante e Baseman. E explicamos isso no trabalho, elaboramos o quadro de comparação teórica da intertextualidade explícita que está presente no cartaz. Tem lá, o cartaz, na verdade, tem uma citação, né, uma composição de mesclagem híbrida intergenérica, mas que pode ser classificada uma intertextualidade explícita na modalidade de citação. Baseman chama de citação direta. Tem referência? Baseman chama de referência textual. Qual as distinções? Particularmente, quando eu li a teoria do Baseman e quando eu li a teoria da Cobbens e Cavalcante, não consegui observar distinções de significados em relação ao que é citação e ao que é citação direta. Então, eu aproximei no sentido de trazer, né, essa relação entre as teorias e dizer, e expliquei isso no texto lá no nosso trabalho, por que da citação da classificação do Cobbens e Cavalcante, porque da classificação do Baseman. E aí, no segundo portal, eu tenho um cartoon. A professora inovou, porque ela colocou um cartoon. Ao contrário dos gêneros literários anteriores que foram expostos nos portais anteriores, a linguagem verbal do cartoon faz com que a relação intertextual a gente possa compreendê-la nos planos verbo-visual, ao contrário do cartaz anterior, em que a citação, aqui, a citação, classificação tipológica da intertextualidade, encontra-se no plano verbal. Então, já é um avanço aí em relação ao outro. E aí eu coloquei o quadro da explicitude, da intertextualidade explícita, no cartoon, e eu destaquei o seguinte: a citação para Cobbens e Cavalcante é no plano verbal. No livro delas, elas ainda não trabalhavam ainda com essa noção de verbo visual. Eu acrescentei, disse, a citação aqui está no plano verbo visual. O Baseman, citação direta. Por que você não colocou, então, citação direta, plano verbal e visual? Porque o Baseman é da teoria dos gêneros. Da teoria dos gêneros, não vou colocar citação direta, plano verbal e visual, já que a materialidade textual está no texto, né? E a implicitude, ou melhor, a intertextualidade implícita. A intertextualidade implícita, ela ocorreu no plano verbal, onde, em uma das canções que nós analisamos, foi a canção Espinho na Roseira. E aí eu coloquei aqui um quadro da comparação teórica, as explicações estão no decorrer do trabalho, que são muitas análises. Então, eu coloquei esse quadro para mostrar que a paródia dessa canção no primeiro portal encontra-se no plano verbal. A paródia consiste na modificação, alteração dos sentidos para provocar humor, crítica ou sátira. Eu aproximei, então, essa classificação da Cobbens e Cavalcante com Baseman, porque eu entendi, pelas leituras feitas, que o movimento através dos contextos e a recontextualização, ela pode, sim, ser um aspecto que nós podemos aproximar no que diz respeito à paródia. Por quê? Porque a alteração dos sentidos, nesse caso aqui, para produzir humor, crítica, etc. No caso do Baseman, é para produzir outros sentidos quaisquer, não só humor, crítica ou sátira, mas, pelo que eu entendi ao ler o texto dele, a alteração desses sentidos pode ser de diversas outras maneiras. Mas a gente conseguiu fazer essa aproximação aí para poder elaborar essa classificação desse portal. A mesma coisa aconteceu no outro portal, gente. E a professora colocou lá, paródia de Jô Soares, ela colocou paródia de Jô Soares. E como não tinha o título, eu coloquei paródia de Jô Soares. Não tinha o título lá no texto dela, que é a paródia da Canção do Exílio.
E a comparação teórica também no plano verbal. Aí, o outro portal. Também no plano verbal e também paródia, movimento através de contexto e contextualização. Então, são classificações, assim, repetidas, praticamente, né? E o terceiro portal trouxe a intertextualidade implícita. E a intertextualidade, na verdade, o que nós entendemos que não se trata de intertextualidade implícita. A professora disse que era intertextualidade implícita lá. Para nós, a constatação que nós fazemos aqui, na verdade, traz uma intertextualidade explícita, a modalidade de referência textual. Essa referência textual aqui é uma abordagem do Baseman, ao primeiro verso dessa canção aqui, meu bem, você me dá água na boca. Se for para classificar no âmbito da Coben Cavalcante, citação. Né? Então, essa referência textual é uma estratégia argumentativa, e aqui um ponto que nós sugerimos como futuras pesquisas, porque a intertextualidade ela também pode ser estudada na perspectiva da construção de sentidos, e a referência textual, que é uma tipologia, né, da intertextualidade, ela, nesse anúncio, ela consiste em uma estratégia argumentativa que orienta discursivamente o anúncio, e pode ser que outras pesquisas envolvam, né, nesse aspecto. Bom, e as considerações finais? Bom, a posição que nós assumimos nas análises dos conceitos da intertextualidade nos portais educativos é de que o conceito recepcionado pela linguística textual considera texto, discursos, gêneros em uma relação explícita e implícita, e é por isso que nós criamos um novo conceito para a intertextualidade. Nos portais educativos, houve a preocupação em explicar a intertextualidade com base em diversificados textos gêneros, isso porque eu mostrei só uma parte da pesquisa para vocês, embora se mantivessem, na maioria das vezes, aprisionados ao aspecto verbal dos textos literários. A partir das reflexões marcuskianas sobre as relações intertextuais entre texto, discurso e gênero, nós realizamos as análises, tentamos, né, aproximar as tipologias da intertextualidade da linguística textual à teoria dos gêneros, porque os portais favorecem esse tipo de investigação. E outro sim, a relação das tipologias intertextuais estrito sensu das autoras e as intertextualidades explícita e implícita do Baseman fez com que nós nos distanciássemos, digamos assim, da perspectiva de análise da categoria da intertextualidade lato sensu. Mas isso não impossibilita que outras pesquisas possam ser feitas por meio dessa categoria. Então, nós definimos como critério analítico a intertextualidade estrito sensu ou em sentido estrito, da Coben e Cavalcante, ou Coben. E tentamos manter nas análises essa proximidade teórica com a intertextualidade explícita e implícita de Baseman. Nos distanciamos dessa outra classificação, mas isso não impossibilita que outras pesquisas possam ser feitas através dessa classificação. Além do mais, os estudos da intertextualidade consistem em um campo vasto a ser explorado, é por isso que nós sugerimos as análises da intertextualidade como estratégia argumentativa, com esse ponto final aí que eu destaquei para vocês, ou orientação argumentativa, que possam ser objetos de futuras pesquisas. Também, no âmbito da intertextualidade, há outras possibilidades inovadoras de pesquisas, no campo da multimodalidade, em anúncios publicitários, eu destaquei porque foi o que nós colocamos nas análises. Portanto, este trabalho que no momento se encerra apresenta, ou pelo menos tentamos apresentar contribuições relevantes ao processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, uma vez que o descomprometimento teórico desses portais com o tema, nós revelamos, né, um descomprometimento teórico dos portais com o tema intertextualidade, ao mesmo tempo em que esse trabalho dispõe de uma abordagem teórica que possa contribuir para uma sistematização desse conteúdo no contexto educacional brasileiro. E aqui eu tenho algumas referências, certo? E eu gostaria muito de convidá-los para assistir essa live da professora Rosalice Pinto, será no dia 18/5/2020, né, 10 horas, em que ela faz esse questionamento. É um questionamento que eu fiz, né? A linguística dos gêneros e a linguística textual no Brasil atual, há alguma confluência? Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Nesse momento, nós estamos aqui para aprender, e eu vou aprender junto com vocês e acatar as sugestões
da banca. Muito obrigada. Muito bem. Parabéns, viu, Miriam, pela apresentação. Eu queria agora, vou passar agora a palavra para o professor Pedro Neto, que vai fazer as considerações, e já também novamente agradeço, né, pelas considerações, pela leitura do trabalho, e aí depois que o Pedro Neto falar, Miriam, você pode abrir o microfone e fazer as observações que ele solicitar. Certo. Então, mais uma vez, boa tarde. Nesse momento, eu gostaria de agradecer ao professor Franklin pela oportunidade, naturalmente com a anuência da Mirna, de ter lido o trabalho dela e estamos agora, nesse momento, reunidos, fazendo a avaliação do trabalho, que para mim é de grande relevância. Então, eu parabenizo ao professor Franklin e parabenizo a Mirna. Ao tempo que eu divido também esse momento de satisfação com a professora Bárbara, com quem a gente vem dividindo ultimamente quase todas as bancas que trabalham na linha da linguística textual na UES. Então, veja bem, a gente sempre está junto e isso, cada vez a gente aprende. Eu lembro que a banca da Mirna estava marcada para 27 de março, e eu recebi com muita antecedência o trabalho, li, coloquei, registrei. Lido em 20 de março de 2020. Ou seja, para uma apresentação agora, nós temos mais de 1 mês e meio. Só que eu voltei a ler, voltei a rever todas aquelas questões que eu tinha registrado para hoje a gente discutir. Eu gostaria de registrar exatamente a riqueza que o trabalho da Mirna traz. Primeiro, eu acho muito interessante essa preocupação da gente trabalhar com aquilo que não é tão comum no meio, digamos assim, acadêmico. Então, o trabalho de ontem foi exatamente um desafio, o trabalho de hoje não é diferente desse desafio. Trabalhar essas questões da linguística textual, e não apenas porque é da linguística textual, mas, e sobretudo, o local em que se busca o material, o suporte que é trazido, a discussão, em que momento se traz aquilo que, no geral, muita gente não tem acesso, e com um trabalho desse, com certeza, vai ser muito acessível, porque os pesquisadores que foram utilizados são pessoas que a gente tem acesso, são contemporâneos, são atuais, são de relevância, e que contribuíram, sem dúvida alguma, para que a Mirna pudesse realizar um trabalho dessa magnitude. Então, o texto da Mirna é um texto muito bom, e, como eu falei, é uma temática muito pertinente ao momento, né? O texto traz fundamentos de pesquisadores muito atuais, como eu disse, e que a gente tem acesso a esses pesquisadores o tempo inteiro, em qualquer biblioteca mais estruturada. Na introdução, ou a própria introdução, eu achei muito interessante, e eu quero chamar a atenção para esses últimos trabalhos que a gente tem participado das últimas bancas, essa objetividade que estão sendo mostradas ou apontadas na introdução. Você pega a introdução, é uma carta de apresentação. Então, eu pego a tua introdução e leio, dali eu tenho que saber, ou devo, pelo menos, perceber qual é o meu interesse na pesquisa. E a introdução do trabalho de ontem foi assim, o de hoje não é diferente. Quando você observa o trabalho, você lê a introdução, você sabe tudo aquilo que vai ser falado. Naturalmente, a introdução, como o próprio nome diz, apenas introduz, deixa ali você se interessar por aquilo, vai buscar aquilo que, na verdade, você tem interesse de se aprofundar e de investigar. Então, eu achei essa introdução muito boa, bastante objetiva, com a linguagem técnica clara, apresenta argumentos na própria introdução muito convincentes. E não tem, como, aliás, eu também já disse, aquela preocupação de trazer para cá citações de quem quer que seja. A gente percebe
a introdução à verdadeira autoria. E no trabalho dessa magnitude, existem 3 momentos que são favoráveis e, aliás, obrigatórios, da presença da autoria daquele trabalho. A introdução é uma. Você não pode pegar a introdução e copiar de outro e colar. Você pode pegar exatamente outras introduções para você ler e ver o que o outro pensa e como você deve estruturar. Os capítulos de fundamentos teóricos, eles são interessantes, são importantes, sem dúvida alguma, mas eles não têm autoria em geral. Os verdadeiros autores são os pesquisadores nos quais você foi buscar essa informação para fundamentar o trabalho. Claro que tem momento que é necessário existir autoria, quando, na verdade, você copia o trechozinho do determinado autor e depois você vai tentar dar a sua versão. E isso é o momento em que a gente percebe a autoria. E aqui eu já estou me referindo ao primeiro capítulo, que é o capítulo de fundamentos teóricos. Fora da introdução, o primeiro capítulo de fundamento teórico. É muito bem estruturado também, e a Mirna faz isso. Ela traz os fundamentos teóricos e depois tem um momento da autoria dela, quando ela interpreta, ela faz a resenha usando exatamente a opinião dela. Em certos momentos, eu não só no momento das resenhas, mas também lá no momento das análises, eu acho que a Mirna foi bastante taxativa. Podia, em determinados momentos, usar alguma coisa do tipo mais leve, não é? Usar algum tipo de coisa que amenizasse esses aspectos muito taxativos, né? Poderia falar, é importante ressaltar que é perceptível, é visível, pode-se observar, pode-se perceber e tal. Em alguns momentos, eu acho muito taxativos, assim, muito uma certa autoridade, assim. E eu sugiro que depois seja visto isso, né? Bem, mas, continuando, os argumentos, eles sustentam os pressupostos. Então, o texto é muito bem escrito. Os capítulos 2 e 3, eles são muito bem estruturados e claros, tá? Que é exatamente o que eu acabei de falar, ele tem uma estrutura maravilhosa, ele tem encaminhamentos, com exceção dessa coisa meio taxativa, que eu acho que podia ser um pouco minorada essa situação, eu acho que eles são uns bons capítulos. O capítulo, e esse 2 e 3, a gente observa que eles têm, e aqui eu vou entrar, numa questão bastante metodológica que eu sempre discuto. Eles têm uma certa compatibilidade com as páginas e com o que vem. Aí surge o capítulo 4, ainda do ponto de vista teórico. Esse capítulo 4, ele conta apenas com 3 páginas e meia, não é? E eu acho que ele poderia perfeitamente ser diluído entre o 1 e o 2, ou seja, os capítulos 2 e 3, o 1 que eu estou falando, que a introdução é considerada comum. Então, os capítulos anteriores, 2 e 3, esse 4 podia ser diluído lá, sem nenhum problema, e até porque eles são muito aliados ao que ela fala. E a Mirna, ela é muito objetiva, tanto é objetiva, como eu acabo de dizer, que às vezes se torna muito taxativa, um tanto autoritária com aquilo, como se a posse fosse única e exclusivamente dela. Então, eu sugiro que ela podia diluir esse capítulo 4 entre o 2 e o 3. E um assunto não difere. Naturalmente, no momento da inserção desse capítulo, se for de comum acordo, vai ter que alterar alguma coisa no título para contemplar os novos conteúdos que estão no capítulo 4 para se colocar lá. E aí, então, pode ser uma seção nova, ou o próprio título de cima contemple isso. Ela tem uma capacidade
de estruturar, de fazer item, como ninguém. Assim, para ela, isso aqui é a mesma coisa. Está dizendo isso, talvez 1 minuto ou 30 segundos ela faça isso aí, se ela comungar com esse pensamento, porque ela tem essa capacidade de criar e montar isso muito bem. Tá. Então, o capítulo 4, ele fica pequeno desse jeito, com apenas 3,5 páginas. Eu sugiro que seja diluído, se for o caso, diluir lá no 2, que é o mais próximo, quem sabe no 3. Em relação ao capítulo 5, que é o capítulo de metodologia, aqui eu queria fazer uma discussão maior. Também ele ficou um capítulo muito pequeno, de 3 páginas também. Eu sugiro diluir agora no capítulo 6, que é o capítulo das análises. Então, ele seria exatamente um 5, com o nome, não sei, mas poderia ser aspectos metodológicos e análise dos dados. Ou qualquer coisa da natureza, análise do material coletado e tal. Eu não quero discutir a questão da nomenclatura do capítulo. Eu queria discutir assim, nesse momento metodológico das análises, eu comecei a me preocupar porque eu voltei 2 ou mais vezes lá naquele momento que ela coloca, que é na própria introdução, parece, no capítulo seguinte, ela coloca o verbo direitinho para caracterizar o objetivo geral, e depois ela coloca 2 objetivos, sendo que o segundo desses 2 objetivos, que ela chama objetivo específico, estaria perfeito. O primeiro desses 2, eu teria que discutir alguma coisa com o verbo dele, porque ele não representa naturalmente o que está lá. Embora, logo a seguir, ela diz que vai usar um artifício e tal, dentro do quadro, e ela usa, com outro nome, 6 objetivos específicos. Ela não chama o nome objetivos. Ela chama com outro nome, mas lá estão caracterizados 6 objetivos, inclusive no momento que eles estão em romano, o 1 em romano, o 2 em romano, inclusive o 6 4, está escrito aqui 4, quando ela queria colocar 6. Então, e aí você observa que dentro daqueles aspectos que ela diz que vai usar no quadro, ela não usou só no quadro. Então, um daqueles substituiria, quem sabe, aquele primeiro do objetivo específico. Dá uma olhada nessa questão desses objetivos, se, na verdade, você acha que aquele objetivo específico primeiro contempla, melhor estaria um dos 6 que estão lá, que ela diz que ele serve para o quadro. Não foi só para o quadro, eu acho que ele serve para todo o trabalho. Mas deixemos essa discussão, e aí vocês vão ter os 30 dias para fazer essa discussão e analisar isso. Do ponto de vista metodológico, eu ainda fico com dúvida. Ela apresentou muito bem as categorias de análise, perfeitas, mas elas não estão bem claras dessa forma no texto escrito. E ela que é muito objetiva, e ela que é muito direta, ela que é muito clara, ela que é muito precisa nas coisas, eu acho que, nesse momento, ela poderia melhorar esses aspectos bem na metodologia. E, como eu já disse, ele é muito pequeno, tem 3 páginas. Aí, páginas 1,5, 3, 6,5, alguma coisa assim. E aí, agora eu parto para o capítulo 6, que é o capítulo das análises. Ele tem 38 laudas. Aí você diz assim, então, Pedro, 38 com mais 3, 41, não vai ficar também díspare do outro? Não, porque a gente já levou, o outro tem um que tem 27, tem um que tem 28, e a gente já levou aquelas 3 e diluiu lá dentro, então não vai haver uma disparidade entre aqueles 2 que ficaram lá e agora esse aqui. Tá. Do ponto de vista das análises, mais uma vez eu quero parabenizar a Mirna por a escolha do material, pela escolha do corpus. Eu acho que esse material que a Mirna trouxe,
eu não sei, talvez até porque eu não vejo, não ando olhando tantos portais, tal, eu não tenho muito tempo para isso, eu não tenho essa capacidade de encontrar esse material rico como a Mirna teve essa capacidade de encontrar esse material com muita riqueza de informação. Acho que ela explorou bem o material, acho que ela fez análise, eu acho que dentro desse aspecto, dentro dessa posição dela, bem, eu diria assim, bem rigorosa, bem contundente com o que ela diz, ela atende exatamente aquilo que está proposto, com exceção daquele artigo, se não os 6 que estão lá, como ela diz, que estão dentro do quadro, ela atende um por vez. Tá? É como que ela... Claro que ela não diz isso, mas é como que ela dissesse assim, está aí, você está vendo? Eu estou atingindo aquele primeiro objetivo. Depois, está aí, você está vendo? Eu estou atingindo o outro objetivo e tal. Então, assim, para mim, o único que eu não vi essa coisa muito clara foi exatamente no específico primeiro. Tá. Falando... Pedro, o microfone desligou, Pedro. Pedro? Estou sozinho. Não. Pedro, seu microfone está desligado. Mexa na área no cursor, aí tem um símbolozinho do microfone. O microfone do Pedro desligou. Ah, ligou, pronto. Ok. Então, vejam, quando eu digo que as análises estão boas, tal, muito convincentes, elas são claras, mas tem esse momento que eu acho contundente até certo ponto. Bem, quanto ao texto no geral, eu acho que o texto é muito bem escrito. Porém, e como todos vocês sabem, da minha coisa assim como era, bem rigoroso, eu muito mais na questão da escrita, de concordância, de regência, eu tenho essa preocupação muito grande. Então, eu encontrei algumas coisas que eu registrei no próprio texto, eu não vou descer a detalhe, tá? Mas eu sugiro que você reveja essa questão de concordância, de regência, alguma coisa desse sentido, não é? Voltando àquela história do objetivo, eu até coloco aqui, acho muitos os objetivos. Claro que eu entendi perfeitamente que eram 3, mas eu queria chamar a atenção a outras coisas. Também outros pontos que eu chamo a atenção é a questão das citações, ok? Nas referências, tem que dar uma lidazinha lá na BNT, ou pelo menos olhar aquilo que eu deixei lá registrado. Tem Pedro, travou aqui para mim. Você está conseguindo ouvi-lo, Mirna? Não. Acho que ele caiu, a internet dele deve ter dado problema, Franklin. Bem no finalzinho que ele estava falando, está congelado aqui. Finalizando, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele volta. Espera aí. Mas o pior é que ele ainda está na sala. Ou melhor. Pedro, sua internet travou. Sua imagem travou. Você está ouvindo a gente, Pedro? Eu acho que ele caiu. Mas Pedro? Voltou. Mas ainda está travando. Tá travando ainda. Eu acho que é a internet lá.
Peraí, deixa eu pegar aqui para ele. Coisas da tecnologia. Uhum. Acontecem. Peraí, deixa eu conseguir, se eu consigo falar com ele aqui, para dizer para ele que está travando. Mas eu acho que ele está ouvindo a gente, ele não está, a imagem dele não está. A filha dele está arrumando lá para ele, viu? É porque teve um problemazinho. Tá Certo. Uhum. Ele disse... Agora está ouvindo, peraí, deixa ele ligar a câmera. Ok? Está voltando, Pedro. Tá. Então, para finalizar, no capítulo que trata sobre análise, os 2 primeiros itens, eu não vejo nenhuma relação com análise. Eu sugiro que ela observe os 2 primeiros itens. O capítulo de análise, eles são mais históricos, e é bom que ela observe isso. No geral, eu quero aqui concluir parabenizando a Mirna, ao Franklin, e agradecendo pela oportunidade de ter feito a leitura e estar falando aqui. Nada do que eu estou dizendo aqui, eu sou dono da verdade. São discussões também para que a gente possa fazer uma leitura, refletir e observar. Eu quero dizer que foi um prazer enorme ter participado desse trabalho, ter tido a oportunidade de ler e fazer uma avaliação desse trabalho. Ok? Mirna, fica à vontade, obrigado. Se quiser falar. Professor, eu queria, assim, para eu poder discutir esses pontos, eu queria, assim, as páginas, porque eu estou procurando aqui, é muita coisa, se o senhor pudesse me dizer, assim, a página, se tiver aberto por aí, para facilitar aqui. Mas como eu lhe disse, elas estão todas registradas. E nós combinamos que amanhã eu devolver. Certo, Cada ponto desse eu registrei na própria página. Certo. E eu ia fazer isso por página e tal, mas como nós combinamos que o tempo amanhã vai para você, e aí você observa essas questões. Certo, ok. Então, um dos pontos é que, se você observar o seu próprio discurso oral, a gente percebe que você não usa, digamos assim, não minimiza a situação. Você é categórico naquilo. Eu acho isso muito interessante. Agora, tem coisa que não é possível ainda a gente determinar, tá? A gente está vendo aí, o movimento no Brasil, cala a boca. É meio complicado para a gente, na idade que nós estamos, no meio que nós vivemos, cala a boca. Você não é idiota, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Eu me lembro que na qualificação o professor disse assim, Mirna, você precisa se posicionar. Uhum. Aí eu disse, pois tá bom, agora eu vou me posicionar. Mas a gente pode se posicionar. Aí eu me posicionei demais. Então. Só que agora, olha, fora a avaliação já está encerrada. A gente pode se posicionar dizendo o seguinte, é possível que isso seja assim. É provável que, quando a autora disse isso, ela quisesse dizer isso. Tá. Até porque
com alguns deles, eu tenho certeza que você não conversou pessoalmente, ele não lhe disse com as palavras dele aquilo. Pode ser que com alguns ele tenha lhe dito, com outros você leu. E na leitura, a gente faz exatamente várias. Quer dizer, de um determinado texto, a gente tem a capacidade de fazer 8 ou 10 leituras diferentes daquela primeira no mesmo texto. Então, assim, a gente, quando diz uma questão dessa, com relação a um texto que foi lido do outro, é sempre bom a gente usar um modalizador. O que eu estou falando o tempo inteiro é porque eu não queria usar a palavra modalizador. Mas é necessário que usemos esses modalizadores ao longo do texto. É provável. Quando eu digo é provável, eu estou dando minha opinião. É possível que isso seja assim. Pode dizer, apesar do autor dizer assim, 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 tá? É provável que se possa ver por outro lado. Uma das coisas muito interessantes que eu achei no seu trabalho é você tentar unir Besme com Bakhtin, tá? E você fez e explicou, nesse momento bem aí, precisava dizer cala a boca, porque pode ser feito. E você fez isso com muita propriedade. Foi um dos pontos que eu achei mais interessante, é você mostrar que a gente pode usar a retórica, ao mesmo tempo usar o dialogismo, o bakhtiniano e tal, e a retórica lá de Besme, não é? E você mostrou esse momento em situações diferentes. Ok? Mas fique à vontade, se você quiser perguntar alguma coisa. Não, professora, isso não é porque realmente eu quis seguir à risca as sugestões da qualificação. Mirna, você está insegura no trabalho. Tá bom, agora eu vou ser segura no trabalho. Mirna, falta assim um pouco mais de Mirna no trabalho. Agora eu vou colocar Mirna demais no trabalho. Mas assim, professor, muito obrigada pelas contribuições. Tá? Que eu aprendi muito desde a qualificação até agora com as suas sugestões. E, assim, eu vou guardar comigo o resto da minha vida, porque eu sou assim, uma pessoa diz uma coisa, eu memorizo e guardo para sempre. Aquele erro ali eu já não vou cometer. Eu não sei se é um erro, aí é uma sugestão que eu estou dando, não é? Porque a gente sabe que tem uma história desse povo que você falou todo. A gente tem um respeito muito grande por eles, um carinho. Então, assim, sempre usar os modalizadores, eu opto por isso, tá? Eu não, da boca, eu não faço tanto dessa forma, não é? Tá certo. Muito obrigada por suas contribuições. Também quero agradecer, Pedro, porque cada nova banca, cada apresentação e cada leitura que você faz, a gente também aprende muito, né, com as suas sugestões. Eu vou passar agora a palavra para a professora Bárbara, que também vai fazer a avaliação. Também agradecer, viu, Bárbara, por estar aqui participando com a gente. Boa tarde, novamente, a Franklin, a Mirna, a Pedro, e a todos que estão aqui num momento tão importante. Agradeço a você, Franklin, a você, Mirna, por confiarem, né, em mim para compartilhar esse momento tão importante, que é quase o fechamento do ciclo. Quase, Mirna. Ainda acontece ajustes, a entrega da documentação, da versão final. E a presença do meu amigo Pedro, como ele diz, a gente já é parceiro aí de muitas bancas e a gente sempre aprende muito com o Pedro. Obrigada pela partilha de tanto conhecimento e tanta experiência. Bem, Mirna, eu vou começar lhe parabenizando. Eu estava lembrando, quando eu comecei a ler sua dissertação, pensando na qualificação, aquelas 30 e poucas páginas, né? E eu disse, mas que bichinha danada. Avançou bem, determinada, manteve o objeto de estudo, desde quando você cursava a disciplina comigo, a disciplina de gêneros, né? Eu acho que só tinha apresentado o seminário de projeto, e você já com essa temática, ia e vinha, e conversava com o seu orientador, e conversava com a gente lá na sala sobre o seu objeto, sobre a sua perspectiva teórica, que foi delineando, até chegar a um objeto de estudo muito interessante. Parabéns a você, parabéns ao Franklin. Como já disse o professor Pedro Neto,
abraçarmos objetos de estudos ainda novos, ainda não tão explorados cientificamente, é um ato de ousadia, de coragem, de rebeldia, né? E você focou nos portais e se manteve. Então, parabéns mesmo a você e ao Franco pela firmeza e pela determinação de ter feito uma pesquisa tão interessante. Sobre eu vou tentar seguir mais ou menos a estrutura da arguição do Pedro, viu? Falar das partes que eu acho que vai facilitando para você. Em alguns pontos eu vou pontuar a página para você se situar. Eu anotei aqui. A sua introdução, ela está muito objetiva, está boa, e propõe mesmo uma introdução, viu? Eu acredito que acerca da introdução, ela está tranquila. Mas antes da introdução tem um sumário. Como o Pedro disse, você tem 2 capítulos muito pequenininhos. O capítulo de gênero e texto, que eu acho que é o 3, né? É o 3 ou é o 4. E se você e o Frank decidirem, ele pode ser fundido ao capítulo anterior. Certo. E a metodologia, ele está curtinho, mas talvez seja importante ele ter autonomia, porque o seu objeto de estudo, ele é um objeto que requer um certo detalhamento. Talvez você possa até detalhar mais. Ela não é uma pesquisa só bibliográfica, né? Você entra nesses portais, detalha, talvez deixar mais claro os critérios de seleção, por que você chegou a estes, né? Que você diz muito brevemente. Então, realmente, são 2 capítulos que talvez você possa rever. O primeiro pensando em unificar e o outro da metodologia em detalhar mais, viu? Na fundamentação teórica, eu acho que a gente tem alguns problemas conceituais que você precisa pensar, se você concordar com o Franco. O primeiro teórico, conceitual, que eu acho que a gente precisa deixar assim mais claro, é quando você fala de gênero e de texto, algumas vezes como o mesmo fenômeno. Não são, né? Eu sei que você sabe que não são. Eu sei que você sabe muito bem. Se quiser ir falando também, Mirna, durante minha arguição, pode, viu? Eu sei que você sabe que tem diferenças, você inclusive cita Bezerra, né, que a gente leu lá na disciplina de gêneros textuais, que pontua bem essa diferença. Então, eu acho que esse é um problema conceitual que a gente precisa deixar mais claro, e ele se manifesta muito nas análises. Quando você vai mencionar gênero barra texto, né? A intertextualidade, a gente consegue analisar o fenômeno da intertextualidade na materialidade textual, não é isso? E o gênero é uma categoria mais abstrata. Vocês lembram daquele esquemazinho, eu querendo ser matemática lá, falando em conjunto e subconjunto? Conjuntão maior está o discurso, o intermediário o gênero, e o menor o texto. Então, o seu fenômeno está mais focado no texto. Quando você olha os portais, você está olhando os textos lá contidos, com várias semioses, obviamente, né? Que é típico dos portais, a multimodalidade, você lida lá com mais de uma semiose, mas esse é um problema teórico que eu acho que ele tem que ser resolvido, viu? Antes de entregar a versão final, viu? E eu sei que você sabe muito bem disso, é porque vai passando mesmo. A fundamentação teórica, ela está bem enxuta, como o Pedro colocou muito bem, e talvez por estar tão enxuta, algumas nuances, elas vão, né, ficando muito, não é nem nuances, alguns aspectos vão ficando ambíguos, e isso pode gerar problemas conceituais graves, viu? Bem, esse eu acho que é o principal da teoria que a gente precisa ver, e isso se repete na análise. Bem, voltando para os capítulos de fundamentação teórica, os 3, tem uma coisinha que eu fiquei lá, nota de rodapé. Você gosta da nota de rodapé, né? O Franklin é o doido dos quadros, eu sou a doida dos resumos, tu tá sendo a doida das notas. Mas tem notas ali, elas são importantes, que algumas vezes elas facilitam a vida do leitor. Mas tem uma, por exemplo, na 17, a que você cita Nobre, está na página 17, que ela é teoria, ela não precisa estar em nota. Até porque depois você vai discutir bem a perspectiva de Nobre e tudo. Então, algumas notas que estão aí, elas podem, eu acho que quase todas, especialmente aquelas que você complementa a teoria, viu? Elas podem ser agregadas ao texto. Por que que eu digo isso? Porque a nota de rodapé, a função dela é facilitar a vida do leitor explicando algo que não está necessariamente linkado com o teor do parágrafo ali escrito. Quando ela
complicada com o teor do parágrafo, ela tem a ver, às vezes ela dificulta a vida, porque você desce para a nota e volta para o texto e vê que ela poderia estar lá dentro do parágrafo, ou como um parágrafo independente, viu? Então, tem essa da 17, na versão que eu li, que está no arquivo, eu vou lhe enviar por e-mail, eu marquei outras e vou comentando, para depois você avaliar aí com o Franco, viu? Aí a outra coisa, você fala as várias concepções de intertextualidade e depois você propõe um conceito, né? Está lá na Bispo, página 64. Então, eu penso que propor um conceito de intertextualidade, Mirna, não é que seja tão ousado, mas é porque eu penso que sua pesquisa não se propõe a isso. O que é que você se propõe? Você se propõe a analisar as opções de intertextualidade presente nas falas dos professores nos portais, não é isso? Então, em alguns momentos, quando o Pedro diz que lá na sua análise tem momento que parece que ele está mais pontuando o conceito, é porque tem hora que você meio que faz essas duas frentes, que são duas frentes difíceis, viu? São bem difíceis. Discutir teoria propondo um novo conceito é algo dificílimo. Geralmente a gente vê isso nas teses, né? Você contestar uma teoria, propor uma nova, propor conceitos, e analisar portais, que é algo também que analiticamente é novo. Então, eu acho que isso precisa ficar mais claro, viu? Especialmente é quando você diz que está propondo um conceito, porque você faz resenhas muito bem feitas, né? Suas resenhas são bem feitas, são objetivas, bem objetivas. Tem alguns probleminhas de linguagem, que eu marquei aqui alguns, outros, quando você for reler, você vai encontrar. Mas eu acho que isso precisa, até para você manter um certo alinhamento com seus objetivos. Né? Você não tem como objetivo principal propor um conceito a partir da desconstrução ou da crítica a outros. Você se propõe, com base na literatura que existe, analisar o fenômeno nos portais web educativos. Não é isso? Viu? Então, eu acho que isso precisa estar alinhado no decorrer da sua análise e da sua discussão. Viu? E quando você for fazer isso, que você for revisar a sua fundamentação teórica, as suas marcas de autoria, como você bem pontuou, elas estão bem presentes, né? O Pedro até coloca que você talvez devesse modalizar, e eu acho que isso talvez seja importante mesmo, usar mais modalizadores. Agora, precisa você deixar mais claro, Mirna, isso aqui eu já tinha lhe dito na qualificação, a perspectiva a qual você se filia. Porque você gastou uma energia grande em propor o conceito, mas talvez isso precise ser revertido um pouco na concepção de intertextualidade de classificação a qual você se filia. Você dá lá uma lapadinha no Nobre, né? Achei bonito, interessante, pegue Nobre. Mas, assim, faltou você dizer, a concepção que vai nortear essa pesquisa é essa. Viu? Isso até que está mais ou menos diluído, mas eu acho que precisa estar mais marcado, muito mais bem marcado do que propor um conceito. Viu? Certo. Pois bem, aí outra questãozinha é de escrita. Você usa várias vezes a teoria de Afonso Romano de Santana, a teoria de Beiser, a teoria não sei de quem. Ninguém é dono de teoria. Eles se filiam a perspectivas teóricas, né? Assim como a gente se filia. Eu me filio na perspectiva da teoria dos gêneros, né? O Franco na teoria da linguística textual, da referenciação. O Pedro na teoria da linguística de texto, na teoria dos letramentos. Então, a gente propõe, se filia, né? A gente não é dono, viu? Aí você usa muito a teoria de, e o modelo de, o modelo até que alguns propõem, mas teoria é muito pouco provável. Nesse contexto que você usou algumas vezes, viu? Tem alguns títulos de quadro, especialmente no quadro 5, ele está na página 36, né? Eu acho que o título daquele quadro não é bem o teor. Você depois analisa direitinho, viu? Tá. Você analisa se aquele título realmente está condizente com o quadro que é lá colocado na página 36. Você faz uma reflexão muito boa, Mirna, na página 42. São os 3 ou 4 primeiros parágrafos. Muito boa mesmo. Eu acho que você exatamente faz a defesa da junção das perspectivas, né?
da teoria dos gêneros com a teoria da linguística de texto. Eu acho que tem o pulo do gato da sua análise. Eu acho que aquele trecho lá na página 43, ele está muito bom, ele é muito seu, muito autoral, ele talvez mereça uns 3 parágrafos a mais ali, viu? Para situar melhor. Uma reflexão realmente muito boa, viu? A sua metodologia, como eu já disse, eu acho que a gente precisa incrementar. Ela não é uma metodologia tão simples, ela tem uma certa sofisticação, que você trabalha com um corpus ainda novo, né? Nos estudos linguísticos, né? Você se põe a analisar um fenômeno linguístico num corpus ainda novo, talvez você possa melhorar mais, como o Pedro disse, deixar mais claras as categorias de análise, né? Deixar mais claro o seu modelo de análise, viu? Eu acho que fazendo isso fica um bom texto, viu? Na página, nas análises, aí aqui você comete alguns probleminhas, né? Alguns que eu já mencionei lá no começo da minha fala. Lá na página 55, você fala da escolha de um portal, mas na metodologia você tinha dito que o critério não era esse. Você disse que exclui um portal, deixa eu dizer bem que é o parágrafo. No primeiro, segundo, no 4º parágrafo, na primeira linha. A escolha desse portal deve-se ao fato de, na sua primeira parte, o conceito é explicado de modo confuso. Mas essa não é uma categoria de exclusão ou de inclusão, o conceito aparecer de modo confuso, viu? Então, você ajusta. Lá na sua metodologia, você falou dos seus critérios de seleção dos portais. Então, inclusão e exclusão, para ser considerado objeto da sua análise, né, para compor o seu corpus, não é esse aspecto de ser ou não confuso, viu? Você ajusta isso aí. Aí, na página 58, ainda na análise, como o Pedro disse, as suas 2 sessões de análise, elas terminam que elas ficaram assim um pouco ambíguas. Ora, a gente não sabe se você está discutindo ainda bem o conceito ou discutindo o objeto. Então, talvez você precise ver os títulos delas, não sei, e alinhar o teor também. Na página 58, tem um probleminha conceitual também, mas eu acho que isso aqui pode ter sido até um problema de escrita. Você diz assim, o dialogismo foi criado, é um termo criado por Fiorin, e não foi, né? O dialogismo vem bem antes de Fiorin, Bakhtin já falava lá na estética da criação verbal, viu? Então, assim, esse termo ele começou a ser explorado pela linguista no Brasil, principalmente a partir, eu acho que dos estudos bakhtinianos. Então, ele não é cunhado por Fiorin, não, viu? Você depois revê isso, está na 58, viu? Na página 69, você coloca uma nota de rodapé. Essa nota, eu penso que ela é um trechozinho bom para ir lá para a metodologia. Eu na 69. Isso. Que você fala da nomenclatura, né? Utilizada em decorrente da abordagem interdisciplinar da pesquisa. Então, eu acho que isso aqui cabe lá na metodologia quando você for incrementar a metodologia, viu? Ela pode estar explicada lá na terminologia. E na análise, você ainda volta a insistir, Mirna, que criou um conceito, que formulou um conceito. Em mais de um lugar você fala isso na 66, né, na 64, na 65. Eu acho que não é bem esse o objeto da sua pesquisa. E criar, assim, um conceito, criar um conceito numa área que já é tão bem estudada, não é que a gente não deva usar. É interessante a gente ter essa ousadia, essa curiosidade para o objeto científico, né, para o objeto da pesquisa científica. Agora, não é bem o que você se propõe. Então, eu acho que sua análise ela pode excluir essa parte que você fala da proposição no conceito, da criação do conceito, e investir mais em quê? Investir mais
na perspectiva de ver como esses portais que você selecionou para analisar tratam esse fenômeno, viu? E eu também senti um pouco de falta nas análises, você retomar um pouco mais a teoria, porque a fundamentação teórica, ela existe para dar base para as nossas análises, né? Então, talvez, se você retomar mais aquela classificação, aquele quadro que você faz lá, que você compara as perspectivas teóricas, eu acho que fica bem mais enriquecida, viu, Mirna? Bem, basicamente é isso, eu estou com o seu arquivo aqui anotado, vou mandar para o seu e-mail na hora que a gente terminar, viu? E parabenizar, Mirna, eu fico muito feliz em ter acompanhado o seu trabalho e ver a sua persistência, os momentos que você e o Frank estavam definindo o método, o objeto, e você se manteve firme no seu corpo, né? Na hora que a gente conversava, eu disse, Mirna, por que mesmo os portais? Não, professora, porque eu li, porque eu vejo que tem problemas, certo? Então, o corpo dela. E parabenizar você, ao Franklin, por ter concluído essa pesquisa, e assim, são sugestões que vocês vão avaliar, ver se cabem ou não, tem aí o período para fazer os ajustes finais antes de entregar a versão final. Viu? Muito obrigada, Mirna, parabéns. Obrigada, Frank, e parabéns também. Obrigado a você, Bárbara. Mirna, você quer comentar alguma coisa? Não, eu só mesmo agradecer muito. Se quiser me xingar também pode, viu? Não, é porque, assim, a questão teórica do Baseman, né, porque, assim, na qualificação eu coloquei um capítulo a mais, para fazer essa diferenciação entre o gênero, a perspectiva do Bezerra, a perspectiva, né, essa discussão eu coloquei num capítulo. Aí, na qualificação, foi sugerido que esse capítulo possivelmente não teria necessidade. Então, eu pensei assim, não, então as pessoas já vão entender essa diferença. Foi bem eu que sugeri. Aí a professora, aí eu disse, não, como a professora vai entender qual é essa diferença? E ela sugeriu que eu tirasse essa partezinha aí, porque assim, não teria tanta necessidade, porque estava já uma fundamentação teórica um pouco extensa. Aí eu peguei e retirei, e não fiz. Obedeceu, né, Mirna? Foi, mas aí talvez eu não tenha deixado isso claro, essa distinção na introdução. Isso, na introdução do capítulo. A conclusão teórica terminou que ficou lacuna, né? Exatamente. Aí, nesse caso aí, eu já vou fazer nessa parte introdutória desse pequeno capítulo que a senhora sugeriu para colocar, né, no outro. Então, você não precisa voltar ao capítulo, mas trazer um pouco a discussão. Isso. Tá, eu vou voltar, vou pegar o que. Ainda bem que eu não excluí. Tá? Ainda está ainda na qualificação. Então, eu vou voltar lá e vou dar uma ajeitadinha aí nessa parte introdutória. Tá certo? ótimo. Deixa eu me lembrar também. A parte das análises, né, do conceito. Eu acho que eu conversei com o professor Franklin sobre isso, que eu estava com, assim, meio que um receio. Professor, olha, eu acho que vai ter eu vou propor, vou me arriscar, professor. Aí, professor, professor, eu vou arriscar aqui, professor. Aí, eu vou arriscar. E aí, eu acabei que, provavelmente, né, excedendo um pouco essa questão da abordagem teórica, porque a minha análise, ela é teórica, então eu pensei, se a análise é teórica, por que não? Sabe? Por que não arriscar? Por que não arriscar um pouquinho? E foi uma sugestão até do professor Pedro Neto, ele disse, você pode arriscar, sabe, esse conceito. E na verdade, esse conceito, ele estava na fundamentação teórica, na qualificação. Aí a professora Bárbara Pereira disse, olha, esse conceito é interessante, provavelmente você pode aproveitá-lo, né, nas análises. E aí foi eu seguir também. Mas, Mirna... Mirna, de acordo, depois manda do tirar. Mas, Mirna, principalmente, não perder de foco o seu objeto. Entendi. O objetivo não foi propor, o objetivo foi analisar portais. Ele até pode ser mantido, desde que você tenha análise. Certo, sabe? Então, eu tenho que fazer uma explicação, então, em relação a isso, né? Que eu não deixei isso claro. Eu acho que é você não se descolar em momento nenhum do que você propôs lá na introdução. Certo.
Observar o fenômeno da intertextualidade dos portais. A partir dessa observação, você pode até chegar a um conceito. Entendi. Mas que esse foco seja sempre mantido, viu? Certo, eu concordo, Mirna, quando a Bárbara colocou, e o Pedro também, sobre essa questão do conceito, ele não ser o objetivo do trabalho. E, assim, é uma ousadia que eu até parabenizo você, desde o início, né, assim como o Pedro e a Bárbara colocaram, a Mina, ela tem essa característica, né, de ter a voz dela, ela tem a voz, e desde o início e aqui eu já estou até quebrando um pouco o protocolo, falando do processo, mas é importante que os alunos também saibam como é esse processo, né? A Mina, ela chegou, eu tenho uma identificação muito grande com a Mina, no sentido de que ela tem uma veia da análise do discurso. Eu também tenho, né? Apesar de ser da linguística textual, eu também gosto muito das leituras da análise do discurso, mas assim como ela, eu tive até que dizer para ela, olha, Mina, eu também era assim, aí uma pessoa teve que me frear e dizer, ó, calma, como a Bárbara disse, se filie em uma teoria, e a partir dessa teoria você vai analisar e cuidado para não desfocar. Então, a Mina, ela tem um pensamento muito rápido, e o tempo todo, desde o início, a nossa grande dificuldade era exatamente delimitar essa filiação, delimitar o objeto, fazer uma metodologia, e assim, depois da qualificação, que graças àquela discussão que nós tivemos da qualificação, acho que as coisas começaram a se arrumar, né? Mas a Mina sofria muito, porque ela, o tempo todo, ela tinha uma ideia e tinha uma coisa para fazer, e isso não acabou aqui, tanto que ainda tem algumas coisinhas para a gente lapidar no trabalho, e são fruto dessa ânsia que a Mina tem de resolver, de dizer, de falar o que ela encontrou. Então, esse conceito, Mirna, eu acho que esse conceito você vai trabalhar no próximo estágio do doutorado, entendeu? Vai ser uma grande contribuição sua, mas eu concordo também com o que foi observado aqui, eu acho que a gente pode focar no objeto que é analisar os portais, e fazer algumas alterações que foram sugeridas aqui, também concordo com elas, né? Mas parabenizar aqui já pela sua coragem, Mirna, desde o início, né? Foi uma aluna muito corajosa. Você, acho que Bárbara, não lembro, mas acho que Bárbara também estava na seleção, e lembra que as propostas da Mirna, a Mirna era danado discurso. Era, totalmente. Ela foi aproveitada, até acho que até nas aulas eu disse para ela, Mirna, você passou, porque a gente viu que ali você tem um perfil de pesquisadora, mas se você insistisse e dissesse assim, não, eu só quero estudar se for no análise do discurso, você não podia, porque o programa ele não permitia, né, não permitia que a gente pudesse desenvolver algo na análise do discurso. Então, trouxe você para a linguística textual e disse, ó, você, professor, mas nunca estudei, não tenho base da linguística textual, mas você mostrou pelo seu trabalho todo o esforço que você fez para correr atrás de fazer as leituras da linguística textual e fazer uma análise de um objeto, como o Pedro e a Bárbara disseram, que é um fenômeno e um objeto, mais um objeto, né, um objeto novo. O fenômeno já existe, ele serviu teoricamente para analisar. E, então, assim, parabéns pela organização, né, do trabalho e tudo. Com certeza, cada uma das contribuições que foram feitas aqui, a gente vai ver, pontuar cada uma delas e já ir ajustando. Aquilo que você não precisar de mim, porque já tem uma observação e você for concordando, que são revisões, né, gramaticais, revisões que é importante que se faça, você já faz sozinha. Mas essas outras questões depois a gente vai discutindo como melhorar, e pode ter certeza, viu, eu acredito que o Pedro e a Bárbara, como participaram da qualificação e viram a evolução de lá para cá, sabe que no máximo 10 dias ela está com esse troço pronto. Vai? Porque ela se ficar hoje à noite. Se ela tinha 30 páginas naquele dia e ela me entrega o trabalho ainda em fevereiro, já pronto, para o dia 27 de março, ela me entrega um mês antes. Ela é muito inteligente e muito disciplinada. Pois agora, seguindo ao nosso ritual, nós vamos para a nossa sala secreta do WhatsApp. Quem está aí assistindo, fica aí. Nós vamos fechar os nossos microfones e conversar aqui um pouquinho, tá bom? Já já a gente volta. Você desliga ou eu desligo o meu aqui? Eu fecho o seu aqui, viu, Pedro? Ok.
Caiu a ligação naquela hora ali, mas deu para a gente conversar. Ok. Ok, né? Então vamos voltar aqui todo mundo. Deixa eu só abrir aqui a ata, viu, Miriam, para a gente Eu acho que fazer a tá na linha leitura. ainda, não tá, não? Não. Não, tá não. Espera aí. Pronto, então eu vou passar agora para a leitura da ata. Ata de defesa da dissertação de mestrado da aluna Mirna Bispo Viana Soares. Aos 6 dias do mês de maio de 2020, às 15 horas, reuniram-se por meio de videoconferência na plataforma Google Meet para a defesa da dissertação Conceitos e Tipologias da Intertextualidade em Portais Web Educativo, com temática de ensino de língua portuguesa, a graduada em Letras Habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Piauí, e concluiu seus créditos exigidos para a obtenção de título de mestre em letras. Segundo o encaminhamento da professora doutora Algemira de Macedo Mendes, coordenadora do programa de mestrado acadêmico em letras da Universidade do Estado do Piauí, os trabalhos foram instalados pelo professor doutor Franklin Oliveira Silva, presidente da banca, examinadora. A banca foi constituída pelos professores Bárbara Níper Ramos de Melo, aqui está até trocado, Bárbara, mas tudo bem. Primeira examinadora, Pedro Rodrigues Magalhães Neto, UFP, segundo examinador, Aima do Nascimento Silva, suplente, UESP, e Franklin Oliveira Silva como orientador da dissertação. A banca examinadora, tendo decidido aceitar a dissertação, passou a arguição pública da candidata. Encerrados os trabalhos de arguição, a banca examinadora considerou o trabalho aprovado, proclamado o resultado pelo professor Dr. Franklin Oliveira Silva, presidente da banca examinadora. Foram encerrados os trabalhos e, para constar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada e assinada por todos os membros da banca examinadora. Parabéns, Nina. Parabéns, Nina. Que alívio. Alívio, né? Pois é, faltou um abraço. E a selfie. Oi, a selfie. Pois é, eu vou pegar a gravação e vou fazer o print depois. Eu queria muito agradecer, aqui fazer uns agradecimentos ao professor Franklin, meu orientador, que eu acho que eu não conseguiria um orientador melhor que o professor Franklin nessa vida, não, porque a minha correria é tão grande, o Estado do Maranhão não me liberou para que eu pudesse fazer essa pesquisa, e aí o menino pequeno, e agora a cachorra para o menino, eu tive que criar. E, assim, é uma rotina muito complicada para quem quer pesquisar. E aqui eu queria deixar logo aqui minhas considerações em relação aos pesquisadores, que são guerreiros, gente. E aqui eu estou sendo taxativa mesmo, são guerreiros. Porque, olha, é muito difícil fazer pesquisa nesse país. E a gente fazer pesquisa da forma como a gente está, eu digo isso não só na minha situação, como professora de escola pública, já há 15 anos, mas também como eu vejo outros colegas que são estudantes, digamos assim, profissionais, que se dedicam, que estão ali, sabe? E a situação é complicada. Então, assim, o meu orientador, ele foi foi um anjo da minha vida, porque se eu tivesse feito esse mestrado há anos atrás, eu não teria concluído, porque eu pensei em desistir várias vezes, por conta das dificuldades que eu, como mãe, como professora, enfim, é muito difícil. E aí o professor Franklin, ele sempre dá aquela palavra de incentivo, sabe? Olha, vai dar certo, professor. E eu aqui desmotivada. É um mantra, vai dar certo. Eu aqui desmotivada, professor, e ele vai dar certo. E uma outra pessoa que eu gostaria muito de agradecer é a professora Silvana. A professora Silvana, eu cheguei para ela e disse, professora, eu estou desesperada porque eu sou da análise do discurso. E eu me entrei aqui num lugar aqui, porque como eu não tive aquele PIBIC, né, aquela parte lá da pesquisa introdutória, então eu tenho essa dificuldade. Eu tinha, agora, graças a Deus, melhorei mais. E aí ela disse, não, calma, vamos sentar, isso na disciplina de metodologia científica, vamos sentar e vai dar certo. E aí a gente começou a escrever e delinear os primeiros pontos, e ela disse, lê a teoria. E eu fui ler, eu passava lendo, intertextualidade daqui, intertextualidade de lá, e eu não entendi direito a intertextualidade para o texto, que é diferente para o discurso, e é aquela coisa. Eu disse, não, vamos focar aqui.
Aí, quando eu fui para a disciplina da professora Bárbara, aí o negócio assim, ó, eu digo, tem aqui uma brecha aqui, teórica, que está faltando aqui nesse negócio, então eu vou. Eu disse, professora Bárbara, eu cheguei para a professora Bárbara e tal, dei umas conversadas assim com ela, professora, tem intertextualidade no beijo, ela tem isso aqui. E assim, foram pessoas que foram imprescindíveis, porque se não fosse professor Franco, Silvana e Bárbara na minha vida, gente, eu não teria conseguido de jeito nenhum finalizar esse processo, porque foi muito complicado. Para mim, nessa rotina toda, como pesquisadora, mãe e ainda trabalhando, imagine também para as outras pessoas de um modo geral, é muito complicado. Então, são 3 anjos que apareceram na minha vida e eu digo, se eu fosse fazer mestrado, eu faria novamente, ou doutorado na UESP, porque é uma casa que acolhe. O grupo de pesquisa Getexto foi essencial para esse projeto também, ou melhor, para essa dissertação. Por quê? Porque eu aprendi tanto no grupo de pesquisa Getexto, que os cursos que a professora Silvana e o professor Frank organizaram para a nossa turma foram essenciais, muito bons mesmo, para que a gente pudesse desenvolver os nossos projetos e as nossas pesquisas. Então, muito obrigada ao grupo Getexto da UESP, os demais professores da disciplina, o professor Wellington, a professora Ivelta também, que nos orientaram especificamente em algumas disciplinas que não tem nada a ver aqui com a minha pesquisa, mas que me enriqueceram, trouxeram uma série de conhecimentos que me enriqueceram. A UESP, a coordenação do mestrado acadêmico, e os estagiários, gente, também, que eles ajudaram a gente, quando a gente precisava de data show, disso, daquilo, eles estavam ali, prontos, nunca reclamaram de nada. A coordenação do mestrado acadêmico de letras da UESP é aberta, então se você vai lá, parte na porta, vai ter alguém que vai lhe atender, e vai lhe atender bem. Então, assim, agradeço também ao meu marido, né, ao Douglas, que teve paciência comigo nesse período conturbado, né, que foi um período muito difícil. E assim, deixo aqui só uma fala para encerrar, uma fala de tristeza no que diz respeito à SEDUC Maranhão, que, infelizmente, por conta de ser próximas às cidades, eles têm uma lei, um decreto, que não libera professor que esteja próximo, que tenha 20 horas. Se tiver 40 horas, eles liberam 20 horas. Se tiver 20 horas, eles não liberam. Eu não sei se isso acontece em outro lugar. Então, assim, fica aqui meu desabafo em relação a isso, porque a gente luta, tenta fazer o melhor para os nossos alunos e, infelizmente, acontece esses empecilhos que fazem parte aí, infelizmente, da realidade da educação brasileira. Então, muito obrigada a todos e todas que ainda permanecem aí na nossa defesa e espero assistir depois às defesas dos demais. Muito obrigada. Sim. Foi linda a sua fala, parabéns. Obrigado, Vina, também, né, por toda essa companhia, porque, assim, a gente, quando finaliza esse processo, a gente olha para trás, toda a caminhada percorrida, a gente vê, né, o quanto foi construído durante essa caminhada, e você está de parabéns de ter chegado aqui, seu esposo também, né, que lhe acompanhou, e o Benício também, seu filho, que lhe acompanhou, eu sempre via nas nossas orientações, ele estava ali atrás, né, igual um papagaiozinho aqui, esse de pirata, aqui, ó, no ombro da mãe, o tempo todo, mãe, eu quero aparecer, eu quero falar, eu quero... Mas, assim, se você não tivesse essa estrutura, realmente, que você falou aí, que você destacou, acho que seria bem mais difícil. Mas você também é responsável, né, por todo esse sucesso. Parabéns por você ser quem você né, por ser essa pessoa corajosa, de garra. E eu só desejo que, daqui por diante, você continue, como você disse, né, fazendo o seu melhor, colocando agora você já tem algumas coisas para você fazer, além do mestrado, né, que também, se quiser dar uns próximos passos, já tem aí as dicas do que fazer, você pode investir ainda nessa temática, agora construindo a sua tese, construindo aquilo que você acredita, e fica aqui a nossa disposição, né, para ajudar no que for preciso. Nós ainda na UESP nós não temos o doutorado, mas nós estamos lutando para isso, e com fé em Deus, se a gente... Na hora que a gente abrir esse doutorado, se você ainda não estiver cursando, venha para cursar com a gente. Você e todo mundo que está assistindo, viu? Parabéns. E obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigada. Amanhã nós temos outra banca da Mariana, também falando sobre intertextualidade, mas com outro objeto. E eu convido todo mundo que está aí assistindo para assistir amanhã também.
Parabéns, viu, gente? Obrigado, Pedro. Obrigado, Bárbara. Tá bom? Obrigada, Boa Fran. tarde. Obrigada, Mariana. Boa tarde. Parabéns, Boa tarde Mariana. pra todo mundo. Um abraço. Um abraço virtual, né, Laura? Até amanhã, então. Até amanhã. Tchau. Onde é que eu desligo agora?